Meus irmãos, queridos amigos, povo de Deus, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Onde quer que os irmãos estejam, onde quer que os irmãos estão, Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Passando por aqui, meus queridos e minhas queridas, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. E desde já pedir permissão aos irmãos para entrar no seu lar, para entrar no seu quarto, no seu carro, no seu momento de lazer, no seu passeio familiar, para que possamos juntos aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo. E também, meus irmãos, desejar a vocês um feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, dê muita sabedoria para que você conduza seus filhos no caminho do Senhor. Mas o importante a gente tem que primeiro aprender para poder ensinar, né? Não tem como ensinar se não aprender. E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 1 nos fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio os credor a levar-me meus 2 filhos para serem servo. Vou repetir. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me meus 2 filhos para serem servos. Meus irmãos, veja a situação em que o marido dessa mulher deixou ela. Veja a situação em que essa mulher se encontrava quando ela viu Eliseu. A Bíblia vai descrever que essa mulher, o marido dela deixou muita dívida com o filho. Mas apesar dessa situação que o marido dela deixou, ela descreve aqui pra gente como foi o marido dela para ela. Que tipo de marido foi para ela? Quando ela chama Eliseu, fala: Meu marido. Primeiro ponto, ela começa com o pronome meu. Esse pronome meu, na classe gramatical, é um pronome possessivo. É um pronome que tem posse. E todo pronome possessivo, meus queridos, ela indica que orgulho, por exemplo, é meu, me pertence, eu gosto do que eu tenho. Esse meu significa um pronome possessivo de orgulho. Essa mulher começa a falar para Eliseu do seu marido, que fala: Tu sabe que o meu marido, como quem diz, o meu orgulhoso marido, o meu marido que fez tudo por mim, o meu marido que deixou que eu estou nessa situação, mas não foi culpa dele. Pronome de posse. Esse pronome nos indica o orgulho dessa mulher tendo seu marido, como amigo, como pai. E nada apropriado, meus irmãos, para um dia dos pais como hoje, que a gente como pai vem refletir no que essa mulher falou para Eliseu. Primeira característica, ela tinha orgulho do seu marido. Ela tinha prazer no seu marido. Segunda característica, primeira característica, ela tinha orgulho do seu marido. Segunda característica, ele temia o Senhor. Ela foi bem clara: Tu sabes que teu servo temia o Senhor. Olha só, além dela ter orgulho do seu marido, ainda mostra outra característica do seu marido: ele temia a Deus, era um servo do Senhor. Tá aí, meu irmão e minha irmã, o motivo desse marido trazer orgulho para sua esposa, para sua família. Primeiro ponto, ele temia a Deus, ele era servo de Deus. Característica, meus queridos, de um pai de família: quer ser um bom pai, quer ser um bom instrutor, quer trazer orgulho para sua esposa, para os seus filhos, tem que temer a Deus, tem que ser servo de Deus, tem que estar instruído na palavra de Deus. A Bíblia não fala para a gente qual é o nome dessa mulher. A Bíblia também não fala para a gente qual é o nome desse homem que morreu. Mas essa mulher exprime aí o carinho pelo seu marido. Ela exprime o orgulho pelo seu marido quando ela fala: O meu marido, meu marido. Volta a falar, pronome de posse.
de quem é dele, de quem faz tudo por ela. Ou seja, apesar dela estar com dívida, dela estar endividada, mas ela sente orgulho do seu marido, sente orgulho do seu pai, do seu esposo, do pai de família, que apesar da dificuldade nos mostra que ele estava sempre dentro de casa. A Bíblia não fala pra gente que morte esse homem morreu, mas dá para entender que era um bom pai de família, porque temia a Deus, era servo de Deus. Ou seja, a Bíblia pede para a gente que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Mesmo quando ele ficar velho, não vai esquecer. Mas como ensinar se a gente não aprende, meu irmão? Como a gente não vai ensinar se a gente não para ler a Bíblia, para receber a instrução do nosso Pai Eterno, como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser um bom dono de casa? Como a gente, meus queridos, quer ser um bom marido, ou você que vai se casar agora, está se preparando para ser um esposo, não tem como, meu irmão e minha irmã, ser um pai bem que traga orgulho para sua família, se não aprender de Jesus Cristo. A pergunta é, meu irmão, a sua esposa hoje tem orgulho de você? Eu estou falando para mim também. As nossas atitudes como pai, com nossos filhos, com a nossa esposa, ela bate no peito, meu marido, como posso, eu falo o esposo, não é? Porque ter pai, meus queridos, não é só fazer filho. Ser pai não é só se casar, marido não é só se casar, mas é saber que tem uma responsabilidade com a sua esposa, tem uma responsabilidade com seus filhos, e saber que o matrimônio é algo sagrado de Deus, que na hora que o homem e uma mulher resolvem se casar, um tem responsabilidade com o outro, que nesse dia dos pais nós vamos refletir como estamos sempre como pai, para os nossos filhos, para a nossa esposa, diante de tanto caso se separa, diante de tanta violência doméstica que se fala por aí, diante de tantos abandonos de pai abandonando filho, que nós não vemos só receber nossos parabéns dos nossos filhos, mas um presente, mas que o maior presente que um pai deve receber de um filho e de uma esposa é quando a esposa e seus filhos têm orgulho do seu pai. Quando o seu filho mostra para aquele ali, para um colega, olha, tá vendo que tá passando ali, é meu pai. Quando você vai passando dentro de uma rua, a sua esposa tá lá, fala, tá vendo aquele ali, é meu marido. Ou quando uma pessoa fala, você conhece quem é fulano, fala, eu sei que é meu marido, é meu pai. Presente, meus irmãos, não significa muita coisa. Agora sim, a virtude de um pai para com o filho, para com sua esposa, que nem essa mulher, veja só, essa mulher estava com dívida e viu os credores para levar seus filhos, mas ela disse, meu marido teme ao Senhor. Ou seja, o orgulho dessa mulher. Não é, meus queridos, um presente, não é um presente que vai fazer a gente de um bom pai, mas sim, primeiro ponto, é temer a Deus, para que nós seja instruído, e trazer virtude, ser exemplo dentro de casa, para os filhos e para a esposa. Mas isso só é possível, meus queridos, quando a gente aprende da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos orientar. A Bíblia fala que os filhos são a herança dos pais, né? Ou seja, meu irmão e minha irmã, principalmente meu irmão, que é o dia do pai, né? Que Deus nos dê sabedoria diante do mundo tão atrativo para o mal, para o jovem de hoje. Que nós venhamos ter sabedoria nas palavras, que nós venhamos ter sabedoria nos ensinamentos, que nós venhamos pedir a Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, que nos dê força diante das batalhas que estamos enfrentando aí, os ensinamentos estão errados. Que Deus te guarde, você como pai, que Deus te abençoe, que a gente venha trazer orgulho para nossa família, para nossa esposa, para os nossos filhos, como essa mulher das filhas dos profetas falou, quando chama Eliseu, tu sabe que o meu marido temia ao Senhor. Que nós venhamos, meus queridos, buscar mais de Jesus Cristo, para que nós possamos ser um exemplo dentro de casa. Amém? Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.